Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço os meus resumos. Então, passo a passo, desde do zero, para iniciar a fazer os meus resumos. Vou mostrar a imagem para vocês de mim fazendo os resumos. Então eu gravei durante essa semana, alguns takes de quando eu estava fazendo os meus resumos para mostrar tudo com sinceridade e realidade para vocês. Então você que se sente perdido na hora de estudar, que não quer ou não pode, comprar resumos ou quer fazer os seus próprios resumos, esse vídeo é para você. Então, vamos lá. Eu começo sempre a fazer os meus resumos na aula. Como assim? Na aula é onde eu anoto todas as explicações dos professores que eu consigo. Então, eu anoto com as minhas palavras o que eu entendi, das explicações. Isso me ajuda a entender o conteúdo, principalmente na hora que eu vou estudar. Então, aqui, eu utilizo esse aplicativo, que é o aplicativo Documentos, do próprio Google. Aí eu aperto aqui, novo arquivo. Ele vai abrir um novo arquivo e eu utilizo o meu teclado. Esse teclado aqui, eu utilizo ele durante as aulas e vou digitando as explicações dos professores. Tudo com as minhas palavras, o que eu entendi da aula, tudo. Esse foi o jeito mais fácil que eu consegui para eu conseguir anotar a maior quantidade de informação durante as aulas. Você pode anotar no seu caderno. Antes eu utilizava, por exemplo, aqui, o Notes, e anotava com a caneta, à mão mesmo, tudo, como se fosse um caderno. Só que aí, quando eu chegava em casa, eu tinha que digitar tudo novamente, porque eu faço resumos digitais. Então, eu tinha que digitar tudo novamente e acabava dando mais trabalho, gastando mais tempo. Por isso que eu resolvi fazer as minhas anotações já aqui no Doc. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Esse aqui é uma das minhas anotações de uma aula. Então, durante a aula, eu tento anotar o máximo de informações que eu consigo, mas vocês podem ver que não é muito, ó. Isso aqui é tudo que eu anotei em uma aula, porque eu também gosto de prestar atenção na aula mais do que ficar copiando tópicos. Então, eu copio realmente só as anotações. Quando eu chego em casa e pego para estudar de tarde, é o momento em que eu vou continuar fazendo o meu resumo. Então, a segunda etapa, depois de você ter anotado todas as explicações do professor durante as aulas e ter tirado foto dos slides, é a parte em que você vai ler os slides e complementar suas anotações. Então, ao chegar em casa, eu pego as fotos que eu tirei dos slides, leio os tópicos com calma e vou complementando o meu resumo. Essa parte é essencial porque vai te ajudar a consolidar o conteúdo na memória e vai complementar aquelas partes que você não conseguiu anotar durante a aula, para que seu resumo fique bem completo. Neste momento, se tiver algum conceito que você não entendeu, não sabe o significado, sempre marque. Se você estiver fazendo um resumo escrito, grife. Se você estiver fazendo um resumo digital igual eu geralmente utilizo um asterisco, mas sempre marca para você poder pesquisar depois. A terceira etapa para a confecção do seu resumo vai ser a parte em que você vai ler o livro e complementar as informações. Então, esse método para a confecção de resumo, como vocês podem ver, é um método para você fazer um resumo que é completo, como se fosse uma apostila, igual aos meus resumos. Então, são resumos que você, no final, vai conseguir estudar para a prova somente por eles, porque eles vão conter, informações, explicações da aula, informações dos slides e informações dos livros. Então, você vai reunir todas essas informações em um local só. Por isso que é um resumo muito completo. Então, nessa etapa, você vai para o livro,
da disciplina. Você vai pegar o livro de referência que o seu professor usou para fazer os slides, as bibliografias que eles indicam na aula. Que essa parte é a parte que o resumo realmente ganha profundidade, né? Os slides, eles são ótimos para você saber quais os tópicos você tem que procurar nos livros, entender o conteúdo de maneira geral, mas entender o básico. Já no livro, você vai trazer os detalhes, os fundamentos, né, e explicações mais aprofundadas, mais completas. Eu gosto sempre de comparar o que está no slide com o que o livro explica. E aí vou complementando caso eu sinta que faltou alguma informação. Às vezes eu acabo descobrindo coisas que o professor não comentou e isso faz toda a diferença. Bem, a parte final para a confecção do seu resumo, né, é deixar o resumo visual mais eficiente, mais dinâmico. Quando o conteúdo já está completo, eu deixo o resumo mais visual. Então, eu uso cores para destacar palavras-chave, ou então para destacar explicações que os professores falam que são mais importantes para a gente, para o dia a dia clínico, ou então informações que eles nos indicam que vai cair na prova. Eu sempre procuro, né, e coloco imagens ilustrativas, quadros, esquemas, porque isso ajuda muito na memorização e também não deixa um resumo muito cansativo. E o segredo não é só deixar o resumo bonito, é deixar ele funcional. Gente, e agora falando da vida real, né? Nem todo dia é fácil. Dias que eu mesma tô super focada, consigo ser muito produtiva, mas tem dia que eu mal consigo, né, começar um resumo ou fazer um resumo. Porém, o importante é tentar manter uma constância, mesmo que seja para você fazer só um pouquinho, revisar só um pouquinho no dia. A odontologia é muito conteúdo, então criar o hábito de resumir aos poucos, o hábito de tirar umas horas do dia para estudar, isso tudo me ajudou a não acumular muito conteúdo e a estudar de forma mais leve. E é assim que eu faço os meus resumos. Pode parecer um processo longo, e realmente é um processo longo, demanda muito tempo, mas é o que realmente me ajuda a aprender de verdade e não só a decorar para a prova. E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal para acompanhar mais Study Vlogs, mais dicas de estudo, dicas para quem está na faculdade de odontologia ou para quem tem uma rotina de estudo. E comenta aqui embaixo também se você faz resumos. Quero saber como vocês se organizam nos estudos.